E aí, galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar mais uma vez, e agora eu vou dar continuidade à resolução da prova do PAIS 1 de 2019. Nós fizemos algumas questõezinhas já do PAIS 1 de 2019, fizemos a questão do discóbolo, né, daquela estátua que tenta lançar um disco, coisa e tal, né, aquela figura bastante conhecida aí nas artes. Nós temos também aquela questãozinha das pirâmides egípcias, né? Um plano inclinado com os trabalhadores egípcios puxando um bloco, né? Sobre essa rampa, um bloco de 2.100 quilogramas, lembra? Pois é. E agora nós vamos fazer mais uma questãozinha de hidrodinâmica. Hidrodinâmica não é um conteúdo muito recorrente, não costuma cair tanto, mas caiu aí em 2019, né? Associado também a uma questãozinha ali de hidrostática e uma outra questãozinha que envolvia energia cinética. Então me acompanha, galerinha. Olha só, tá na sua tela, vai aparecer agora para você ficar preparado para acompanhar a resolução. Olha só, paramos por aqui nos aquedutos romanos, diz a questão. Os aquedutos são construções emblemáticas e símbolo do poderio romano. Na sua construção eram utilizados o concreto e a alvenaria de tijolos e pedras, aliados à tecnologia dos arcos. Eles são, em essência, canais artificiais de condução de água para níveis mais baixos que as fontes naturais, aproveitando-se a gravidade. Olha que geniais eram esses romanos, meus queridos. Não existia bomba d'água, tá? Tu mora aqui num prédio bonito, né? Alto, legal. A água chega lá em cima no último andar porque tem uma bomba d'água capaz de empurrar, não é, a água contra a gravidade, né? Vencendo a gravidade, inclusive, galera. Antes não tinha isso, né? Não tinha tomadinha para você enfiar a bomba d'água e fazer isso acontecer. Então, a engenharia era tamanha que os caras pensaram, bom, né? Naturalmente os corpos caem, naturalmente a água precipita, ela cai. Então, vou utilizar a queda da água, né, para canalizar a água até níveis mais baixos. Então, vou numa represa mais alta, canalizo a água de lá até a minha cidadezinha, que está no nível mais baixo, e tudo isso por ação da gravidade, sem gastar energia elétrica, sem gastar gasolina, diesel no motor para fazer uma bomba d'água funcionar. Olha que geniais eram os romanos, né? Utilizando da força gravitacional, utilizando da natureza para canalizar a sua água. Maravilha, galerinha! E aí, vamos fazer os itens de física, tá bom? Ele fala só para a gente considerar, né, a densidade da água como sendo 1.000 quilogramas por metro cúbico, ou 1 quilograma por litro, tá bom? Porque 1.000 metros, um metro cúbico tem 1 litro. Ou 1 metro cúbico tem 1.000 litros, perdão. Galerinha, não é física e não é física. Física é a partir daqui. Considerando-se o regime estacionário, um dos regimes, né, considerados para que a gente possa aplicar os nossos estudos da hidrodinâmica aqui no ensino médio, né, o regime estacionário. Se a área da seção transversal de um aqueduto for reduzido à metade, então o fluxo de água também será reduzido à metade. Ô, professor, então peraí, deixa eu ver se eu entendi esse negócio aí, professor. Ó, ele está falando o seguinte, ele está falando que a área e o fluxo são diretamente proporcionais. E que se você reduzir um na metade, o outro também vai ser reduzido na metade. Carinha, maldoso esse alalhador. Muito maldoso. Queria pegar todos aqueles alunos que saíram decorando a equação. Queria, e pegou. Tenho certeza que quem decorou a equação aqui se lascou, jovem. Como assim, galerinha? Ó, nós sabemos que a equação da vazão mede o quê? Mede a quantidade de volume, né, que atravessou determinada região, né? Vamos colocar o volume de água que atravessou determinada região de um cano, de uma mangueira, de um duto qualquer, né? Onde houve escoamento, por unidade de tempo. A rapidez com que esse volume escoa, esse volume líquido escoa, é o que nós chamamos de vazão. A vazão também pode ser medida através de outra relação, né? Através da relação da velocidade e área. Não vai confundir, tá? Isso aqui é volume. Deixa eu diminuir o calibre. Isso aqui é volume.
Vazão, professor, não era para ser com V também? Rapaz, maior tanto de V que a gente tem, volume, velocidade, vazão. Então, vazão Z, tá bom? Tem gente que usa no lugar de vazão fluxo. E aí, para representar o fluxo, usa o φ, tá bom? Mas tá aí. Se você pegar a velocidade do líquido que ele escoa, né, por determinada região, e a área do cano, da mangueira, do duto que pelo qual ele está escoando, você consegue então determinar também a vazão. Aí ele queria que você tivesse simplesmente decorado a equação. Ó, decora a equação que vai da zebra. É, porque quem olhou a equação pensou, olha, se a velocidade for constante, então, se eu aumento a área, aumenta a vazão. E se eu diminuo a área, diminui a vazão. Então, se eu diminuir a área na metade, a vazão também diminui na metade. Ah, são diretamente proporcionais. Então, nesse caso, pois é, nesse caso você errou a questão. Ué, pessoal, mas não é assim? Não, não é assim. Porque se tu estudou hidrodinâmica, você lembra que existe o princípio da continuidade, a equação da continuidade. A equação da continuidade nos dizia o quê, galerinha? Dizia que continuava, professor. Não, mais ou menos. Então, ó, a equação da continuidade, o princípio da continuidade, nos diz que a vazão, o fluxo em determinado escoamento, ele é constante. Então, diz que a vazão, deixa eu escrever assim, a vazão Z, ela deve ser constante. Ela não deve variar em função da área e nem da velocidade. Ah, professor, então a questão já está errada, já está errada. Tá? O fluxo não vai reduzir a metade, não. Não vai nem reduzir, né? Ele é constante. O que a equação da continuidade diz, professor? Ela diz o seguinte, vou tentar exemplificar aqui para você. Ó, imagine que eu tenho uma mangueirinha. Imagine que eu tenho uma mangueira. Beleza. Deixa eu botar a régua. Vem a régua, me ajude. Ajude o querido professor a desenhar uma mangueira. Uma mangueira, professor, precisa de régua para desenhar a mangueira? Não precisa não, né? Precisa não, professor, deixa de ser besta. Então, peraí. Vou desenhar aqui. Peraí, prestou não, peraí. Imagina que você pegou essa mangueira e apertou essa mangueira, beleza? Como assim, professor? Sabe quando você pega a mangueira e está saindo um jatinho com água que parece que está saindo fraquinho, você aperta a mangueira para ver se sai mais forte? Pois é, na verdade é porque está saindo mais veloz, né? Ah, professor, já fiz isso mesmo, professor. A água lá em casa parecia que estava fraquinha, eu ficava apertando a mangueira, ó, e saía, né, com uma sensação de que o escoamento era mais forte. Pois é, isso aí é o princípio da equação da continuidade. Ou, isso é a equação da continuidade, isso é o princípio da continuidade. Como assim, professor? Olha só, tá vendo aqui? Essa região aqui é a região da mangueira como se encontrava no início, a mangueira sem estar sendo comprimida, beleza? Essa, então, é a área que eu vou chamar de área A1, beleza? Só que repara só, do outro lado você deu uma apertadinha, aí ele ficou pequenininho, ficou com uma área A2. E o que eu sei? Eu sei que o fluxo de água que atravessa essa região aqui, galerinha, ele é constante, tá bom? Ele é constante. Peraí, deixa eu desenhar de novo. O fluxo de água, ele é constante. Isso quer dizer que o volume de água que entra na área 1 é igual ao volume de água que entra na área 2 no mesmo intervalo de tempo. Né? Então, se eu pegar 1 minuto aqui e 1 minuto aqui, se por aqui entrou 2 litros de água, aqui também sai 2 litros de água. Nos mostrando o quê, professor? Nos mostrando que a vazão ela é constante. Nos mostrando que a vazão ela é constante. Então, aqui dentro, meus queridos, tem que saber, ó, o Z ele é constante. Lá, o Z é constante. Beleza? Ele não varia. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se eu aplicasse a equação da continuidade, eu teria essa relação aqui, ó, que o Z1, o fluxo que entra nessa região é igual ao fluxo, né, dessa região aqui.
O Z1, ele é igual ao Z2, porque o fluxo ele não pode variar, né? Ou melhor dizendo, a vazão não pode variar, beleza? Vazão é fluxo, né, professor? Tá bom? Isso, aplicando a equação da vazão, o que é a equação da vazão? V vezes A. Vamos aplicar V vezes A? Olha como é que fica. Z1 é V1 vezes A1. E Z2 é V2 vezes A2. E aí, repara o seguinte, galerinha. Nessa situação em que o fluxo é constante, a área e a velocidade é que são inversamente proporcionais, porque esse carinha que é constante não era a velocidade. Então, como esses dois se encontram do mesmo lado da equação, eles são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que nessa situação, o que vai acontecer? O aumento de área diminui a velocidade e a diminuição de área aumenta a velocidade. Então, ó, se eu diminuir a área, eu gerei um aumento na velocidade. Diminui a área, né? A1 virou a área A2 e a velocidade fez o quê? Aumentou. Foi isso que aconteceu. Então, galerinha, quer dizer que aonde eu tenho uma área pequenininha, eu tenho uma velocidade grandona. E aonde eu tenho uma área grande, eu tenho uma velocidade pequenininha. São inversamente proporcionais desse ponto de vista. E por isso, então, que quando você aperta a mangueira e a área dela fica menor, sai com maior velocidade. Princípio da conservação de massa sendo aplicado aqui. O volume que entra de água é igual ao volume que sai. A massa de água que entra é igual à massa de água que sai. Mas para sair a mesma quantidade de água no mesmo tempo, vai ter que sair mais rápido, porque o outro tem área maior. Então tem uma capacidade de entrar água maior. Só que como a água entra mais devagar, no final das contas entra a mesma quantidade de água que sai. Beleza? Princípio da conservação de massa sendo aplicado à hidrodinâmica, tá? Então, o princípio da continuidade nada mais é do que a conservação de massa. Tá? Então, princípio da conservação de massa, bastante conhecido na física e utilizado na química também. Tá? Ficou grande essa fala, né? Ficou. Mas uma fala importante aí, beleza? Então, o item está erradíssimo. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, professor. 81. 81, galerinha. No item 81, vamos ver o que ele fala. Ele fala o seguinte: para diminuir a pressão sobre o fundo de um tanque hidrostático, mantendo-se o nível original do fluido, é suficiente aumentar a área da base do tanque. Errado. Ué, professor, tá doido, professor? É tudo para você estar errado, é? Não é tudo que está errado, não. Porque uma das primeiras coisas que você estuda em hidrostática é que a pressão hidrostática nada tem a ver com a área. Ela não depende da área, a pressão hidrostática só depende da profundidade. Então, a pressão hidrostática, ela não depende da área. Então, é suficiente aumentar a área? Não é. Não é, beleza? Ela não depende da área. Como assim, pessoal, ela não depende da área? Tá bom, vou desenhar, porque desenhar, galerinha, ajuda a entender as coisas de uma maneira menos abstrata. Então, ó, vou desenhar um cilindro, tá? Um cilindro. Tô tentando desenhar um cilindro, tá bom? Finge que eu tô desenhando um cilindro. Espera aí. O toque ainda não me deixou continuar. Só mais uma. Tá bom. Então, finge que eu tenho aí o meu recipiente, tá bom? Galerinha, nesse meu recipiente aqui, eu tenho água. Esse meu recipiente aqui, imagina que eu tenho água, tá bom? Então, deixa eu desenhar aqui. Eu tenho um líquido aqui. Tem um líquido. Pode ser água. Pode ser outro, professor? Pode ser outro, não tem problema não. O que acontece, galerinha? Esse líquido que está ali em cima, ele tem um peso, né, galerinha? Esse líquido
ele tem um peso, ele pesa, né? Por quê? Porque ele tem massa. Se ele tem massa, ele sofre a ação da força-peso. E o peso desse líquido sobre o fundo desse tanque, desse recipiente, vai gerar uma pressão. Então, vou colocar aqui, ó, força-peso. Tá? Eu vou usar FP porque eu vou usar o P para pressão. Então, atua aqui uma força-peso. Aonde, professor? Nessa área aqui, ó. Na área do fundo do tanque. Beleza? Então, é a área A. Maravilha? E aí, o que acontece, galerinha? Se eu tenho força e tenho área, gera pressão. E ele queria justamente que você pensasse nessa equação aqui, ó. Que a pressão é força sobre a área. Mais uma vez, ele queria te ludibriar. Ele queria que você decorasse a equação para ele te sacanear. Porque ele falou o seguinte, ó. Se você quer reduzir a pressão, basta reduzir a área. Ele falou, ó, reduz a pressão. Aliás, reduz a área, você reduz a pressão, porque eles são, perdão, você aumenta a área, que você reduz a pressão, porque eles são inversamente proporcionais. Daí tu dobra a área e a pressão diminui 2 vezes. Foi isso que ele queria que você pensasse, olhasse para essa equação e, ó, são inversamente proporcionais. Sim, se a força fosse constante, né, poderia ter essa situação, mas repara, olha o que vai acontecer aqui, olha o que vai acontecer aqui. Quando nós falamos sobre pressão hidrostática, a gente vai redesenhar essa equação de pressão aplicando a situação hidrostática. Olha só, ele queria que você tivesse essa decoreba, mas essa decoreba estaria errada, tá? Olha só, galerinha, se a força-peso gera pressão nessa região aí, se essa coluna líquida acima, né, deste ponto aqui, gera uma pressão, como é que eu calculo essa pressão? Olha só, pressão é de fato força sobre área, beleza. Só que a força aí não é uma força qualquer, é a força-peso. É uma força-peso, beleza? E como é que calcula a força-peso? Professor, se eu me lembro bem, peso é massa vezes gravidade. É isso mesmo. Só que, galerinha, quando a gente estuda líquidos, né, gases, essas coisas, a gente não gosta muito de usar massa, não. A gente gosta de usar densidade, a gente gosta de usar volume. Você sabe, então, que você pode expressar a massa através da densidade e o volume. Densidade vezes volume. Né? De onde é que você tirou isso, professor? Mais uma vez? Mais uma vez? Não, galera. Ó, densidade não é massa sobre volume? Então, se você pegar o volume e passar multiplicando a densidade, você vai ter a massa. Então, no geral, nas situações que nós trabalhamos líquidos, coisas e tal, nós utilizamos densidade vezes volume. Então, olha como é que vai ficar essa equação. Vai ficar assim, ó. Quer dizer que a pressão P vai ser igual a densidade vezes o volume. Vou colocar até de verde, ó, para ficar didático. Tá? Vou colocar de verde para ficar didático. Então, no lugar da massa, densidade vezes volume, beleza? O que acontece? Que volume é esse? É o volume do líquido, professor. Tudo bem, mas o volume do líquido não é o volume que está o recipiente? É, professor. Tá, e como é que calcula o volume? O volume desse cilindro, como é que calcula, professor? É a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, você vai ter o volume. Ah, então se tu souber a altura, né? H desse recipiente, você vai conseguir calcular o volume, né? Vai. E como é que você vai calcular mesmo o volume? Professor, vai ser assim, ó. Pressão é igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade dividido pela área, mas o volume é como mesmo? O volume é a área da base vezes a altura. Ah, professor, então, peraí. A vezes H, né? Sim. Aí, olha o que vai acontecer com a área. Ela se cancela. Ou seja, nos mostrando que a área ela é irrelevante para essa situação de pressão hidrostática. Então, se você olhar para a equação final, olha como é que ficou a equação final, galerinha. Ficou assim, ó, P é igual a DGH. DHG, DGH, tanto faz, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Aonde D é a densidade do líquido, G é a aceleração da gravidade e H é a altura.
que vai medir a profundidade do recipiente, tá? Né? A profundidade em que se encontra, por exemplo, esse ponto aqui, em relação à superfície. Não é isso? Então, galerinha, a pressão hidrostática, ela só depende de H, da profundidade. Beleza? Quer dizer que quanto mais profundo você está, por exemplo, numa região mergulhado, maior vai ser a pressão sobre você, tá? Porque mais massa de líquido vai ter acima de você, mais força, peso, né? Te empurrando, né? Fazendo pressão. Imagina, galerinha, eu aumento a altura aqui desse, eu vou aumentar a quantidade de líquido sobre aquele ponto ali no fundinho do reservatório, do fundo do tanque, não é isso? Então, se eu vou ter mais líquido, vai ter mais massa, vai pesar mais sobre esse ponto, vai gerar mais pressão. Quer dizer que quanto maior a profundidade, maior a quantidade de líquido, maior a força, maior a pressão. Beleza? Sobre aquela região. Então, quer dizer que não depende da área, meu querido, pressão hidrostática não depende da área. Maravilha? Essa foi a nossa análise. Professor, ficou grande essa sua análise, hein? Ficou? Mas, apesar de ser uma questão conceitual, uma questão que é necessário se ter o devido cuidado. Vamos resolver 82 logo? Ou vou fazer outro vídeo, não. Eu vou resolver 82 logo. Não gosto de resolver rápido, não, tá? Tem gente que já sai. Tá errado por isso, tá errado por isso, tá certo por isso. Acabou, não. Eu gosto de discutir o assunto. Já é uma revisão, né? Já é uma aulinha para você. 82. Considerando-se que um duto com 2 metros quadrados de área tem uma vazão igual a 1 metro cúbico por segundo, calcule em joules a energia cinética da água que atravessa uma seção do tubo a cada segundo. Após efetuar o cálculo solicitado, despreze para a marcação no caderno de resposta a parte fracionária do resultado, caso exista. Então, vamos lá. Ele quer para cada segundo, beleza? Para cada segundo. Então, vamos calcular. 82. Ele quer energia cinética, pessoal. Ele quer energia cinética para cada segundo. Beleza? O que ele nos deu de informação? Ele falou que a vazão Z, tá, é igual a 1 metro cúbico por segundo. Tá? Então, em 1 segundo, eu tenho 1 metro cúbico de água. Ele pediu por segundo, beleza? 1 metro cúbico. Ele disse, né, que quer a energia cinética. Ele disse alguma coisa a mais? Ele disse que a área da seção é uma área de 2 metros quadrados, tá bom? Então, um dutozinho com 2 metros quadrados de área. E ele pediu para a gente considerar, né, a densidade, tá? Igual a 1000. Deixa eu ver. 1000 gramas por centímetro cúbico? Foi? 1000 quilogramas por metro cúbico. 1000 quilogramas por metro cúbico. Tá ótimo. Garinha, então, olha só. Como é que eu calculo a energia cinética? Energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2, beleza? Então, como é que eu vou calcular isso aí? Eu tenho que saber a massa, eu tenho que saber o volume ou a velocidade e pronto. É isso. Como é que eu descubro a velocidade? Velocidade você pode descobrir com a vazão, lembra? Você sabe que a vazão Z, ela dá a relação da velocidade da área. Então, quer dizer o seguinte, você precisa de quem? Você precisa do V e precisa da massa, tá? Mas o V que você precisa, você consegue calcular, porque você sabe a área e sabe a vazão. Então, vamos calcular esse V? Primeiro, vamos calcular o V. Ó, a vazão é 1 metro cúbico a cada segundo. A velocidade eu quero saber. E a área é 2 metros quadrados. Isso quer dizer o seguinte, ó. Esse metro quadrado simplifica com esse cubo, tá? E aí,
eu posso, inclusive, passar esse 2 que está multiplicando o V, dividindo. E só sobrou aqui metros por segundo, né? Porque o cubo sumiu por conta do quadrado. Então, isso aqui vai ser a velocidade. A velocidade é meio metro por segundo, professor? É 0,5 metros por segundo? Sim. A velocidade, né? É 0,5 metros por segundo, se você quiser escrever. Tá? Então, tá aí. Beleza. Se eu sei a velocidade, agora só me falta descobrir a massa. Mas a massa, galerinha, é fácil, sabe por quê? Ele não quer energia cinética por segundo. Então, vamos considerar que eu vou ter 1 metro cúbico por segundo de água. Eu vou ter 1 metro cúbico a cada segundo. Então, se a cada segundo temos 1 metro cúbico, então, então, vai ficar assim, a massa é a densidade vezes volume. De novo, professor, tem que usar muito essa relação, hein? Pois é. Olha só, a densidade era 1.000 quilogramas para cada metro cúbico. E o volume é 1 metro cúbico, né? Porque ele quer para cada segundo. Então, a massa vai ser de 1.000 quilogramas. Né? Em cada segundo eu tenho 1.000 quilogramas fluindo ali, escoando, né? Isso quer dizer o quê? Que a energia cinética, porque agora eu sei a massa também, vai ser 1.000 vezes meio. Vai ser 1.000 quilogramas, tá? Vezes meio metros por segundo. E, Garinha, repara que uma coisa importante de notar é que, como está tudo no sistema internacional, já vai sair a energia cinética no sistema internacional, portanto, já vai sair em joules. Nem vou colocar as unidades. Então, 1 sobre 2 é a velocidade, que vai estar ao quadrado, V ao quadrado, sobre 2, não é assim? Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Ou seja, 1.000 vezes 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, tudo isso dividido por 2. Você já pode simplificar caso queira. E aí, 1.000 dividido por 4 é 250, né? Mas está dividido por 2 também. E 250 dividido por 2 vai ser 125, beleza? Então, a energia cinética vai ser de 125 joules. Você vai marcar no caderno de resposta centena, dezena e unidade. Tá? Centena, dezena e unidade. 1, 2, 5. Beleza? Então, tá respondido aí o nosso último item, tá? A continha foi assim, ó. A continha completinha ficou assim, tá bom? É isso, galerinha. Eu espero ter ajudado vocês nessas últimas questõezinhas aí do PAIS de 2019, né? Um grande abraço para vocês. Aqueles que vão fazer a prova nesse fim de semana, façam uma boa prova. Tchau, tchau, galerinha. Espero vocês no próximo vídeo. Se eu conseguir te ajudar, se você gostou, clique em curtir, compartilhe, se inscreva no canal para me dar mais força, mais energia para continuar as resoluções daqui, para eu fazer a resolução do PAIS 2, do PAIS 3, né, do PAIS 1, para você continuar estudando. Beleza? Grande abraço, galerinha. Tchau, tchau.